Bom, fala aí pessoal. Hoje a gente vai fazer questões sobre a China. Eu coloquei 10 questões aqui. Vai envolver diversos tópicos: geopolítica, a parte da população, a parte econômica, alguma parte do território ali, sobre o clima, acho que tem uma questão. Um pouco sobre a história também, sobre a Revolução Chinesa, que vai aparecer aqui nas questões. E é isso aí, vamos resolver essas questões aqui, que é um tema que é bem importante para o SpaceX, né? Então, vamos lá. Bom, aqui eu coloquei um asterisco, então acredito que não precisa ler essa parte aqui, se eu não me engano. Então vamos passar direto para as perguntas e se precisar voltar, daí a gente lê também o texto. Vários países membros da OMC, Organização Mundial do Comércio, criticam uma prática presente na economia chinesa, que contribuiu para o seu crescimento, mas que, segundo esses países, é prejudicial à economia mundial. Assinale a alternativa que apresenta a crítica feita pelos membros da OMC às práticas comerciais da China. Bom, vamos ver o que a OMC falou da China. Fim do protecionismo chinês em relação aos produtos oriundos de outros mercados. Bom, isso que a gente sabe que está errado, né? A gente vê que atualmente tem aquela guerra comercial, né? Onde a China barra produtos dos americanos, né? Com taxas. Os americanos também barram produtos da China com taxas, né? Na verdade, começou com os americanos barrando vários produtos, inclusive o aço que vem do Brasil, né? Então o Brasil se ferrou um pouco nisso. E daí, quando o Trump foi fazer isso com Xi Jinping, né? Na China. Aí o Xi Jinping não gostou e começou a taxar os produtos americanos também, né? E aí começou a guerra fiscal, a guerra comercial, na verdade. Bom, isso aqui a gente sabe que é errado, né? Como assim, fim do protecionismo chinês, né? Isso aqui tá errado. Produtos oriundos de outros mercados não tem sentido. Beleza. AB. Barateamento dos produtos chineses no mercado mundial por meio da desvalorização artificial da moeda chinesa em relação ao dólar. Essa aqui é a afirmativa. E qual o sentido disso? É o seguinte, o Xi Jinping chegou e pensou o seguinte, pô, se eu desvalorizar a minha própria moeda, que é algo que não faz muito sentido, né, no primeiro momento, a gente pensar que, porra, vai desvalorizar a própria moeda, mas se eles valorizar a moeda da China, os países vão conseguir vender os produtos mais baratos para fora, porque a moeda da China vai valer pouco, né? Então eles vão vender mais barato para fora, consequentemente vão dominar cada vez mais mercados, né? Porque os produtos, por exemplo, dos americanos, produtos nacionais americanos, não vão conseguir competir com esses produtos da China, que vão vir mais baratos, né? É meio que essa lógica para tentar atingir um mercado maior, né? E isso na economia a gente chama de dumping, né? Que daí, inclusive, o Brasil tem leis anti-dumping, que, enfim, aí causa uma polêmica, né, e tal. Uns falam que não pode, outros falam que pode, né? Enfim. Mas é mais ou menos aquele negócio de que se uma empresa, né, ela vai lá e artificialmente abaixa o preço, tendo prejuízo em vendendo algum tipo de produto, isso é caracterizado como dumping, né? Um exemplo, se eu estiver vendendo água, então o preço da água tá, sei lá, garrafinha de água tá R$ 4, sei lá, com preço qualquer, R$ 4, né? Aí eu tô vendendo a R$ 1, só que eu tô vendendo tendo prejuízo. Só que eu tô fazendo isso por quê? Porque os meus concorrentes não vão mais vender água, né? E, consequentemente, eles vão falir, vamos dizer assim. Claro que água tu não precisa de uma empresa necessariamente para vender, né? Mas, enfim, só um exemplo que eu tô dando. Aí, aí com isso, os meus concorrentes falindo, depois eu volto e coloco o preço normal. Aliás, eu volto e coloco um preço bem alto, coloco R$ 6, R$ 7, porque só eu tô vendendo, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Isso também é caracterizado, na verdade, isso é caracterizado como dumping também, né? Que são coisas que tu faz que são ilegais, economicamente falando. E aí, por causa disso, a OMC critica a China, né? Muito também por causa de pressão do Trump, né? Mas, enfim, continuando aqui, essa aqui às vezes aparece em provas de geografia, essa prática de dumping e tal, essas coisas de economia, então é importante ficar ligado, né? C. Elevação das importações chinesas e sobrevalorização do preço dos produtos do mercado mundial. Bom, isso aqui também, como eu expliquei, não faz sentido. Na verdade, a crítica está relacionada à desvalorização artificial da moeda. Inclusive, eu vou deixar um link ali na descrição do vídeo do professor Ricardo, né, Marcílio, onde ele comenta mais sobre isso, né? Vou deixar também um vídeo dele sobre a China, que tem acho que 2 horas de duração, pô, um vídeo completaço. E também, como que a gente vai falar sobre desertos depois, né, o deserto de Gobi, eu vou deixar o link também da aula do professor Éder, onde ele comenta sobre os desertos, né, de uma forma geral. E é muito interessante saber como eles são formados e tal, pode vir a cair uma questão. Tá, só a D aqui então, aumento dos investimentos externos da China em função das altas taxas de juros pagas pelo governo chinês. Como eu falei, também não tem sentido isso altas taxas de juros, né?
está relacionado a essa desvalorização artificial. Beleza, vamos ver a 2 aqui. Bom, voltando, vamos ver a 2 aqui então. O Nesp e tal. No ano de 2006, a China, com 6,2 bilhões de toneladas ano, tornou-se o principal emissor mundial de gases estufa, superando os Estados Unidos, 5,8 bilhões de toneladas por ano, né? Segundo dados divulgados pela ONU em 2008. A cenário alternativo que contém um dos fatores do aumento chinês de emissões de gases estufa. Bom, ele está pedindo o que está causando o aumento das emissões, né? Bom, letra A. Desmatamento acelerado em todo o país para o cultivo de arroz irrigado. Bom, essa aqui não faz sentido, porque o arroz, né, que tem na China, ele já vem, tipo, de uma cultura milenar, né? Então, não está sendo desmatado mais para cultivar mais arroz, né? O que está se fazendo é mantendo o que já tem, né? Que é na parte ali do que aproveita o clima das monções. Porque o arroz necessita de muita água, né, para ser cultivado. Essa aqui já não faz muito sentido, né? A B. Geração de energia, principalmente por queima de carvão mineral, o mais poluente dos combustíveis fósseis. Essa aqui sim faz sentido. A China tem característica de ter um clima não, uma poluição, né, muito forte do ar, onde o pessoal usa máscara e tal. E isso também é muito por conta da queima de carvão mineral, né, que ocorre. Inclusive eu coloquei aqui o mapa, nessa parte aqui assim da Manchúria, né, essa parte da Manchúria aqui, onde tá localizada a maior concentração de carvão mineral da China, né? E ela utiliza muito disso nas indústrias, porque aqui ficam localizadas as ZEEs, né? Zonas Econômicas Especiais, que a gente vai comentar um pouco mais depois. Então, utiliza esse carvão ali, né? Causando enorme poluição. Bom, a B a gente sabe que está correta então, né? A C, matriz energética baseada apenas no petróleo. Bom, está errado, apenas no petróleo. Ela utiliza carvão mineral e petróleo, né? D. Maior frota mundial de veículos agrícolas, o que a coloca como uma das agriculturas mais mecanizadas da Ásia. Isso aqui também é um erro, porque a China ainda utiliza o sistema de jardinagem na sua agricultura. Isso por causa da mão de obra, né? Eles não querem perder a mão de obra, porque ter uma agricultura mecanizada, isso faz com que você tenha desemprego no campo, né? Causando, no caso, um êxodo rural. E o que o governo chinês está tentando barrar, não quer que isso aconteça. Então, eles utilizam a agricultura de jardinagem, onde eles utilizam muita mão de obra para conseguir plantar e fazer o mesmo que a gente faz aqui no Brasil, só que com máquinas, né? Então, assim eles não perdem aquele emprego. Isso aqui está errado, né? E grande aumento da área de pastagens em todo o país, para atender ao mercado asiático de carne. Pô, a gente sabe que também não tem sentido isso, isso aqui está relacionado à emissão de gases de efeito estufa, o grande aumento da área de pastagem, já que a China também importa muita carne do Brasil, né? A gente exporta muita carne e eles são um dos principais compradores também, né? Tá, voltando aqui, pessoal, vamos fazer então a questão 3. A China é o país mais populoso do planeta e uma potência militar que tem conseguido atrair investimentos estrangeiros em grande proporção, sustentando um crescimento econômico que lhe confere um papel estratégico e de crescente projeção no cenário mundial. Verdade, né? Sobre a China, assinale a alternativa incorreta. Beleza, que é incorreta. Em 1949, foi proclamada a República Popular da China, sob liderança de Mao Tse-tung. O socialismo implantado rompeu a dominação colonial imperialista que havia explorado a China por quase cinco séculos. Sim, é verdade, né? A gente sabe que a China também foi alvo das invasões japonesas, né? Que há algum tempo invadiram a Manchúria em busca justamente da reserva de carvão mineral que eu comentei antes, né? Porque o Japão caracteriza por ser um país que não tem muito essa questão de recursos minerais. Então, os chineses sofreram essa invasão do Japão e tal, entre outros povos, né? Isso aqui está correto, né? Quando teve a Revolução Chinesa, ocorreu também esse sentimento de libertação, né? Isso aqui está correto, então a gente não vai marcar isso. B. A partir do final da década de 1970, o governo toma uma série de medidas econômicas liberalizantes que propiciaram a abertura e a modernização da economia por meio de uma política estatal elaborada e controlada firmemente pelos líderes do Partido Comunista. Sim, isso aqui é verdade também. A gente sabe que teve, né, a era ali do Deng Xiaoping, foi de 1978 a 1992, né? E ele também promoveu diversa liberalização, né? E foi quem abriu o mercado da China, que era totalmente fechado, né? Durante a era do Mao Tse-tung. Então a China abriu ali, criou as EEs
e aí pôde realmente começar a crescer e bater de frente com as outras economias, né? E essa aqui também está correta, a gente não vai marcar. A C. Em busca de promover a demanda de energia no mesmo ritmo do crescimento econômico do país, foi construída, no rio Yangtze, a usina hidrelétrica de Três Gargantas, que se encontra entre as maiores centrais hidrelétricas do mundo. Isso aqui é verdade também, até coloquei uma foto aqui, dessa parte aqui. Eita, peraí, a foto cortou. Consegui arrumar a foto aqui. Essa aqui no caso, né, é a usina. Essa aqui é a usina de Três Gargantas, né? E aqui também é uma foto no mapa, né? Que tem apresenta o rio e aqui é a usina, né? Para ter uma localização e tal. É isso aí, uma usina muito importante, né? Investindo nessa parte de hidrelétricas, né? Isso aqui também está correto, a gente não vai marcar. Vamos ver a D então. A China caracteriza-se pela maior concentração populacional na sua extensa faixa litorânea, local de maior dinamismo econômico no país e onde foram criadas as zonas econômicas especiais, áreas específicas para a entrada de capital internacional, que por intermédio de joint ventures, associação entre empresas estrangeiras e locais produzem para a exportação. Isso aqui também é verdade, coloquei aqui também uma foto, aqui que apresenta, né, as EEs, essa parte aqui, né, a parte mais do litoral, e é verdade, né, eles produzem justamente para exportar, principalmente aqui por esse mar aqui, né, que a gente chama de Mar do Sul da China, que é alvo de grandes conflitos, né, que a China construiu ilhas artificiais e tal, né, é bem interessante essa parte. E é verdade, eles produzem justamente para exportar, né, apesar da China ter um grande mercado consumidor interno, né, por causa da sua alta população. Mas isso aqui também é verdade. Vamos ver aí então, só pode ser ela, né. No contexto da nova divisão internacional do trabalho, DIT, não é? Aparentemente. A China destaca-se por contar com uma mão de obra abundante, verdade. Altamente qualificada, não. E bem remunerada, também não. O que favorece seu comércio interno. Essa aqui está errada, né? Na verdade, a gente tem uma mão de obra qualificada, em certo modo, porque a população é muito grande, né? Então, eventualmente, vão ter pessoas que são qualificadas. Só que dizer que ela é altamente qualificada, ou seja, no sentido de que tem muita gente que tem uma qualificação boa, já é errado, né? Mas ele mata a questão quando diz que é bem remunerada também, né? Isso aqui não tem como dizer, né? A China é o que é hoje justamente porque explorou a sua mão de obra, né? Interna do mercado. Então, por causa dos salários baixos, né, muitas empresas foram para lá, por causa de não ter muito custo, né, em relação a isso, não tem muitas leis trabalhistas, pagam pouco e aí o produto fica barato e tu vende muito, né. Então, isso aqui é a afirmativa incorreta, então a gente vai marcar essa, né, como ele está pedindo. A 4, então, vamos ver o que está dizendo. O principal articulador do atual modelo econômico chinês argumenta que o mercado é só um instrumento econômico e se emprega de forma indistinta tanto no capitalismo como no socialismo. Porém, os próprios chineses já estão sentindo, na sua sociedade, o seu real significado. O mercado não é algo neutro ou um instrumental técnico que possibilita a sociedade utilizá-lo para a construção e edificação do socialismo. Ele é, ao contrário do que diz o articulador, um instrumento do capitalismo e é inerente à sua estrutura como modo de produção. A sua utilização está levando a uma polarização da sociedade chinesa. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Isso aqui é uma crítica que eles fizeram, né, ao Deng Xiaoping, quando ele promoveu a abertura econômica da China, né? Porque eles diziam, pô, mas beleza, a China não é comunista, como é que ela está permitindo que venham empresas privadas, produzam aqui o produto e depois vendem? Tipo, pô, isso é capitalismo, né? Aí ele, não é e tal. E daí tem uma frase dele, que é muito boa também para lembrar, que é o seguinte, que ele fala assim, não importa se o gato é preto ou é branco, o que importa é que ele caça os ratos, né? Então, tipo, dizendo assim, não importa se o país é comunista ou é capitalista, o que importa é que ele cresça e se torne uma potência mundial, né? Tipo, mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Então, aqui também eles estão criticando, porque um dos argumentos foi que, não, a gente vai utilizar um pouco do capitalismo para continuar no socialismo. Porque a era do Mao Tse Tung ali, se vocês forem pesquisar, pô, matou milhões de pessoas, né? Então, meio que ele queria trazer uma coisa nova, sabe? Querendo dizer que a gente vai utilizar o capitalismo para desenvolver o socialismo, né? Algo que, enfim, não tem o menor nexo, né? Mas ficando entre nós. E aí aqui ele está criticando justamente isso. Está dizendo que muitas pessoas estão dizendo que o capitalismo não está levando ao socialismo, né? O que é meio óbvio, né? Mas enfim. No texto,
As reformas econômicas ocorridas na China são colocadas como antagônicas, né, como eu citei, à construção de um país socialista. Nesse contexto, a característica fundamental do socialismo, a qual o modelo econômico chinês atual se contrapõe, é a... Ah, isso aqui eu lembro que é meio difícil de interpretar. Ah, olha só, vou ler de novo. Nesse contexto, a característica fundamental do socialismo, ou seja, ele está pedindo uma característica fundamental do socialismo, a qual o modelo econômico chinês atual se contrapõe, né? Ou seja, algo que, sei lá, ele deveria fazer por ser um país socialista, mas ele não faz, né? Desestatização da economia? Bom, isso aqui não é uma característica do socialismo, né? B. Instauração de um partido único? Bom, isso aqui na verdade ainda acontece na China, né? Que a gente tem o PCC, Partido Comunista Chinês. Então isso aqui acontece, né? Atual. Ele está pedindo o que eles deveriam fazer e não fazem, né? Então isso aqui eles fazem, a letra B, tem um partido único. Manutenção da livre concorrência? Não, a gente não pode dizer que isso acontece na China e também não é uma coisa fundamental do socialismo, uma característica fundamental. D. Formação de sindicatos trabalhistas. Bom, isso aqui não ocorre na China? Ocorre, né? Extinção gradual de classes sociais. Ah, isso aqui sim, é nosso gabarito. Por quê? Porque o socialismo diz exatamente isso, né? Que todo mundo vai ter a mesma coisa, todo mundo vai ser igual e a desigualdade social vai acabar, né? A luta do proletariado e tal, enfim. E isso é algo que não ocorre na China, né? Inclusive, eu coloquei aqui um gráfico, acredito que eu não coloquei, mas tem no livro do Demetrio Magnólio, né, recomendado para SpaceX, ele cita algo, ele tem uma imagem muito boa mesmo, que ele mostra mais ou menos aqui, ó. Eu vou fazer aqui assim nesse mapa. Ele mostra as desigualdades que há entre a China marítima, que ele chama, e a China do interior, né? Então tem mais ou menos uma linha que assim, e aqui, como eu falei, está localizadas as EEs, né? Tem várias zonas por aqui e tal. E aí o que acontece? Aqui, nessa faixa aqui, que fica na direita, nessa faixa aqui assim, a gente tem por causa das indústrias, a gente tem um capital maior, ou seja, as pessoas têm uma vida um pouco melhor. Já na China, no interior, que é essa China aqui, a gente tem uma desigualdade acontecendo, porque as pessoas aqui têm característica de ser muito pobre, né? A gente tem também várias minorias aqui, os uigures, né, os tibetanos, até tem movimentos separatistas e tal. E aí isso causa uma desigualdade entre a China marítima e a China territorial, né? Na verdade tem outro nome, eu não estou lembrando agora, mas China do interior, né, vamos dizer assim. Então, o Partido Comunista não conseguiu eliminar essas desigualdades, né? E isso é alvo de muitas críticas. Beleza. Continuando aqui então, fazer 5 da FUVEST. Considera as afirmativas, o mapa, o gráfico e a imagem das casas semi-soterradas na China para responder à questão. Bom, o que ele está falando, né? Mongólia e tal, tempestade de areia. E aqui uma imagem de uma casa sendo soterrada, né? Vamos ver o que ele está falando. Afirmativa 1. Tempestades de areia que têm atingido Pequim nos últimos anos relacionam-se a ventos que sopram do deserto de Gobi em direção a essa cidade. Sim, isso aí é verdade. A gente tem o deserto de Gobi, né? Que acho que até eu coloquei o mapa aqui. Aqui é assim, né? A gente tem o deserto de Gobi, localizado, né? Aqui é assim. Inclusive ele cita aqui, ó, vários desertos no mundo, né? No caso 10, que fica aqui na China. E ele sopra ventos, justamente por causa de ser uma zona de alta pressão, né? Ele sopra os ventos que causam tempestades de areia e que levam areia para cidades chinesas, inclusive, né? Causando poluição do ar também. Isso aqui tá verdadeiro. Deixa eu só marcar aqui com amarelo. 2. A baixa pressão atmosférica predominante sobre o deserto de Gobi, que já está errado, é responsável pela formação de ventos fortes nessa região. Na verdade, é o oposto. Sempre no deserto, sempre acho meio complicado dizer, né? Mas, enfim, não sou professor, né? Mas geralmente no deserto ocorre alta pressão atmosférica. E aí essa alta pressão atmosférica, ela causa uma dispersão dos ventos que poderiam causar chuva, né? Porque a gente sabe que tem os ventos, eles vão subindo, né? Vão ganhando altitude, e aí a água condensa e vira chuva, né? E precipita. Só que aí quando a gente tem pressão atmosférica, alta pressão atmosférica, esses ventos eles são empurrados para outras direções e ali não chove, né? Causando deserto. Isso aqui está errado, né? É alta pressão, sempre relacionar deserto a alta pressão atmosférica. Inclusive tem isso aí nos vídeos que eu vou colocar na descrição.
3. A diminuição dos índices de precipitação atmosférica na região de Pequim e o avanço das terras cobertas por areia são indícios de um processo de desertificação. Sim, verdade. Que também ele colocou, né, acho que uns dados aqui, diminuição da precipitação e tal. Isso é verdade, né? Diminuição da precipitação também é sim vamos assim, um dos indícios do processo de desertificação. Aparentemente está correto. A 4. A grande região desértica asiática, da qual faz parte o deserto de Gobi, liga-se à macro-região formada pelos desertos do Saara e da Arábia. Isso aqui eu acho mais difícil, teria que lembrar dos outros desertos, né? Eu coloquei aqui as imagens. Pode ver que aqui a gente tem, né, ó, os desertos que ele cita ali, deserto do Saara, que é o 4, que fica aqui nessa parte da África. E ele liga-se, vamos dizer assim, nesse sentido, ao deserto de Gobi, né? Porque fica tudo, vamos dizer assim, numa macro-região, né? Unida. Mais ou menos isso que a questão está querendo dizer, né? Mas eu acredito que teria como fazer pela análise das afirmativas, né? Porque olha só, na real, tu nem precisaria saber tudo isso aqui. Tu só precisaria lembrar que o deserto fica em uma zona de alta pressão. Lembrando disso, tu já ia dizer que a 2 está errada, e consequentemente, a A não pode ser, porque tem a 2, a B não pode ser, porque tem a 2, e a D também não pode ser, porque tem a 2. Então tu nem precisaria saber a 1, a 3, a 4. Só precisaria saber esse dado, né? Mas é claro que às vezes é difícil de lembrar e tal, então, enfim, fica aí essa questão, né? Uma questão bem interessante da FUVEST. A 6, essa questão aqui é muito boa. Ah, tá, aqui também tem a letra E, ó, pode ver que também tem a 2, né? Enfim, questão aqui de 6 da FUVEST, questão aqui muito boa, fala sobre os climas e tal. Bom, vamos fazer ela aqui. Na década de 1990, presta atenção para a data, a China, segundo país em extensão territorial e com cerca de 20% da população do mundo, aí pede para a gente completar. Letra A. Representou uma parcela importante do mercado mundial, embora seu mercado interno não tenha incorporado nem um terço da sua população, majoritariamente urbana, vamos ver isso aí, na região 1, de clima tropical. Bom, a gente consegue matar também para essa parte da região tropical, do 1. Aqui a gente vai ter um clima de altitude, né? Dá para ver aqui, ó, nos climas. Clima que é um fio de montanha, característico por causa da altitude, do Himalaia, né? Então, ajuda a lembrar essa parte, lembrar que aqui ficou Himalaia, lembrar que é um fio de montanha. Então, tá errado quando ele fala do clima. E também essa parte aqui de majoritariamente urbana, né, como eu falei, tem uma parte ali da China que fica mais no interior, que não tem, né, essa questão da urbanização tão forte. Enfim, essa aqui tá errada. Né? A B. Incrementou o comércio internacional, atraindo investimentos estrangeiros, extinguindo o controle migratório, peraí, e desenvolvimento e desenvolvendo produção de trigo nas terras altas da região 2. Região 2 essa região aqui. Aqui também a gente tem característica de ter um relevo, né, meio acidentado, o que impossibilita uma produção alta de trigo, né? Então, como ele cita aqui. Mas essa parte aqui de extinguir o controle migratório, isso aqui não faz muito sentido também, né? A gente sabe que existe sim um controle nesse sentido por parte do governo chinês, né? A C. Passou por graves crises de crescimento econômico. Como assim? Ele está citando da década de 90. Já começa errado, né? Porque a gente sabe que a China ela tem um crescimento que agora está desacelerando, né? Justamente por causa da estagnação, né? É muito difícil você ficar durante vários anos crescendo muito como a China estava crescendo, né? É muito difícil. Já é difícil crescer no nível que ela cresceu. Então, por várias décadas, manter isso tão alto é muito difícil, né? Mas isso está acontecendo agora, a desaceleração. Não significa que ela não está mais crescendo. Ela está crescendo, só que diminuiu o ritmo. Mas enfim, aqui está falando, passou por graves crises de crescimento econômico, está errado. Sobretudo as áreas altas e secas, assinaladas em 3. Aqui a gente sabe que tem a Manchúria, né? Onde se localizam as minorias nacionais, como tibetanos e chineses muçulmanos. Na verdade está errado, né? Tibetanos a gente sabe que fica aqui, né, perto da região 1. E os chineses muçulmanos que ele cita são os uigures, que ficam mais nessa parte aqui assim, né? Vou colocar aí um nome na tela aí, uigures e os tibetanos que ficam ali. Beleza, isso aqui a gente sabe que está errado também. A D. Revelou expressivo crescimento econômico e taxa baixa de crescimento demográfico, apresentando clima subtropical com grandes áreas de agricultura irrigada na região 4. Região 4 aqui, ó. Inclusive eu coloquei aqui a parte subtropical mesmo, né? A parte de monções a gente tem aqui, que é importante lembrar.
né, perto do Trópico de Câncer. E esse aqui é o clima subtropical, que justamente ele está falando ali, né? Onde se localiza também a irrigação, né, do arroz. E aí o que acontece? Ele fala também sobre a parte aqui do... cadê? Ah, tá. Expressivo crescimento econômico, que a gente já sabe, né? E taxa baixa de crescimento demográfico. Isso aqui está correto por causa da política do filho único, né? Então, a pirâmide etária da China começou também a se tornar de um país em desenvolvimento, né? Que tem a característica de ter o corpo mais alongado, a base mais fina e o topo mais alongado também, né? Crescendo. Inclusive, eles até estão revendo essa parte da política do filho único, né? Isso aqui está correto. Prestar atenção nessa parte de crescimento demográfico. E coletivizou as atividades econômicas, reafirmando os valores de sua revolução, desenvolvendo a agricultura ligada na região 3, vamos ver aqui, região 3, Manchúria, não tem a ver, de clima continental e de baixa densidade demográfica. Bom, como eu falei, essa parte do litoral, ela é, bom, aqui também é clima temperado, né, temperado, já invalida a questão, mas essa parte aqui que eu falei, que é mais da China marítima, ela tem alta densidade demográfica, e é aqui que se localizam as grandes cidades, né? Então, isso aqui também está errado. Essa parte de baixa densidade demográfica. 7. Leia as manchetes de jornais a respeito da China apresentadas a seguir. Bom, é que ele está falando, os chineses vão discutir como frear a economia, impasses de uma economia em ebulição, China investiga se trabalhadores ganham abaixo do piso, China ultrapassa os Estados Unidos em exportações para o Japão, que é importante, Banco Mundial destaca a redução das florestas e a deteriorização do solo e da qualidade da água como os principais problemas ambientais da China. Bom, ele fala, com base nessas manchetes, é incorreto afirmar, está pedindo incorreto. A China possui atualmente uma das economias que mais cresce no mundo. Isso aqui é verdade, né? Tanto é que está disputando com os Estados Unidos. Né? A China tem aumentado as exportações de produtos manufaturados. Bom, isso aqui também é verdadeiro, né? A gente sabe disso, que é produtos que são desenvolvidos na China, né? Que eles vêm de outros países com a tecnologia, a China monta e redistribui, né? C. O modelo de crescimento tem produzido forte degradação ambiental. A gente sabe que é verdade também, por causa da poluição, né? Como citei antes, que utilizam carvão mineral como energia. E D. O modelo de economia planificada eliminou a pobreza no país. Bom, isso aqui também é tranquilo, essa questão, pelo menos na minha visão. Difícil de dizer que eliminou a pobreza no país, né? Enfim, não tem muito sentido, né? Isso aqui também é mais tranquilo, mas só pra gente lembrar dessa parte aqui, né? Como a gente viu todas as afirmativas, é bom para dar uma relembrada. A 8 também apresenta afirmativas e diz para assinalar quais são as corretas. Né? A China é hoje um país com dois sistemas econômicos: o socialista, que resiste nas regiões mais distantes dos grandes centros, sobretudo nas relações de propriedade, e o capitalista, que se organiza cada vez mais nas relações de produção e de trabalho, principalmente nas regiões mais modernas. Exato. Inclusive, né, a gente chama a China de um socialismo de mercado, né? Enfim. Sobre a economia chinesa e seu desenvolvimento, analise os afirmativos abaixo. 1. A partir da abertura das chamadas zonas econômicas especiais e das cidades abertas, a China passou a ter a economia que mais cresce no mundo. Verdade, né? Como eu falei antes. É verdadeiro. 2. A produção industrial chinesa tem apresentado crescimento homogêneo, não só em termos territoriais, como também setoriais. Bom, isso aqui está errado, porque crescimento industrial homogêneo seria você dizer que ela está crescendo uniformemente pelo território, né? Porque ele fala assim, não só como termos territoriais. Tá errado, né? Como citei antes, as empresas ficam perto ali do Mar do Sul da China, né? Na região litorânea. 3. A China ainda é um país... Nossa, aqui tá errado. Deixa eu marcar aqui. A China ainda é um país de camponeses, visto que mais da metade da sua população total vive em áreas rurais. Isso aqui é verdade, como eu falei antes, né? Essa parte que é uma questão anteriormente citou a parte de ser urbana a população, né, que está equivocado, que diz, né? 4. A liberalização econômica e os baixos custos de mão de obra são fatores fundamentais para o crescimento econômico chinês. Verdade, né? Visto que o produto fica mais barato, atrai mais empresas.
Bom, e é isso aqui. 1, 3 e 4. 1, 3 e 4, a letra B. Boa, isso aí. Vamos para a 9 então. É a 9 e a 10 para fechar. A China é atualmente a sétima economia em escala global. Isso aqui é de 2009, né? Questão. Em um ranking mundial baseado no Produto Interno Bruto, no qual os Estados Unidos ocupam a primeira posição e o Japão a segunda. Mas, perdão, mas segundo projeções de alguns analistas, em alguns anos a China deverá se tornar a maior potência econômica mundial. É, o que a gente está vendo hoje em dia, né? Que tá acirrada a disputa. Assinale a alternativa que justifica essa projeção. Bom, letra A. As taxas de crescimento econômico apresentadas pela China nos últimos 20 anos, período em que a economia chinesa cresceu bem acima dos países que hoje apresentam um PIB superior ao chinês. Essa aqui está correta, né? A China vem crescendo acima dos países que apresentam um PIB superior hoje dela, né? Mas ela está crescendo mais que os caras. Ou seja, algum dia ela vai passar se continuar crescendo dessa maneira. Aparentemente, essa aqui é a afirmativa correta. Vamos ver a B. A China é hoje um dos países mais cobiçados do mundo, porém encarado por grande parte da comunidade financeira internacional como um dos maiores riscos de investimento. Não, porque quando você tem um país que tem muito risco de investimento, tem que realmente valer muito, 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 muito a pena você entrar naquele país. Porque, como a afirmativa fala, é um país que envolve muitos riscos. Então as empresas não vão para lá. É o que acontece muito hoje em dia, né? Está acontecendo na Venezuela e na Argentina, depois que a Argentina deu o calote no FMI, né? Com esse calote, a Argentina perdeu a confiança no mercado, né? Ou seja, um investidor internacional, ele não vai para lá porque ele sabe que o governo não vai pagar as dívidas que ele tem. Ou seja, a moeda dele tende a desvalorizar e não é vantagem, né? Não é um país seguro, não tem uma moeda segura, né? Como o dólar, por exemplo, né? Que os Estados Unidos têm. Isso aqui tá errado, né? As empresas vão para lá justamente porque sabem que lá vão ter uma mão de obra barata, né? Enfim, tudo que a gente já citou antes. C. A China apresenta um enorme mercado consumidor interno, correto? E oferece vantagens econômicas apenas aos grupos empresariais nacionais para investirem em seu território. Na verdade, não, como eu falei, né, a China tem algumas práticas de subsídio, né, inclusive agrícola, para manter uma população no campo. Então, tá incorreto isso aqui, né, que fala que é apenas aos grupos empresariais. D. A economia socialista chinesa barra o modelo da economia capitalista do chamado mercado livre, não permitindo a abertura aos capitais privados. Bom, isso aqui é errado, né? A gente sabe que tem as E e esse. E. A manutenção das estruturas das fazendas coletivas sob controle direto do Estado, implantando indústrias de capital privado. Bom, a gente sabe que não tem muito isso aqui, como eu falei, é algo, uma agricultura mais rudimentar, né? Que é caracterizada pela agricultura de jardinagem, a gente chama. Então, dizer que isso aqui implantando indústrias com capital privado nas fazendas coletivas não faz sentido, né? Como eu falei, não tem tanta mecanização. Bom, a 10 e última, não precisa ler, eu coloquei um asteriscozinho, mas enfim, se quiserem ler, fica à vontade. Sobre a situação demográfica da China, assinale a alternativa incorreta. A política do filho único adotada na China fez com que o ritmo de crescimento da população diminuísse ao longo dos últimos 30 anos. Bom, isso aqui está correto, né? Está pedindo para marcar incorreto. B. O crescimento econômico das últimas décadas reduziu as desigualdades regionais na China. Isso aqui está errado, como eu citei antes, né? Aparentemente isso aqui já é o gabarito. C. A migração de pessoas do campo para as cidades é controlada pelo governo, por isso a população rural é a maioria no país. Como eu citei antes, é controlada pelo governo essa parte do êxodo rural. D. A população jovem chinesa está se reduzindo, ao passo que a população idosa aumenta, devido ao crescimento da expectativa de vida. Como eu citei antes, né, essa parte da demografia da China é bem interessante, né? Que isso aqui de fato está acontecendo. Realmente o gabarito é a letra B da 10. Bom, é isso aí, pessoal. Vou trazer de outros países também. E, enfim, trazer mais geopolítica nos, daqui a outros vídeos. E é isso aí mesmo. Vamos para cima e Brasil.